Olá, meus amores! Hoje eu tô vindo aqui desabafar com vocês. Então, só para contextualizar, porque eu não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, nós estamos no meio de uma pandemia global. Nós estamos no meio da quarentena e o comércio da minha cidade, que fica no interior da Bahia, no Brasil, fechou pela terceira vez desde março. E nas primeiras vezes que o comércio fechou, eu tava super resiliente, resignada, ninguém larga a mão de ninguém, todos contra o Covid, muito motivada, mas eu confesso que né, nessas últimas semanas eu me senti bastante baqueada pelas circunstâncias, pelo fechamento. Eu gosto muito de fazer exercício físico e as academias foram fechadas e eu comecei a ter realmente um bode de tudo isso. Mas antes de contar essa história pra você, eu vou pedir pra que você faça uma gentilezinha pra mim, pra me dar aquela força, porque como vocês podem perceber, eu tô começando meu canalzinho agora. Então se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificações pra que você saiba toda vez que eu postar um vídeo novo, curte esse vídeo, compartilha com pessoas que podem estar passando pela mesma coisa que eu tô relatando aqui, a família, amigos, parceiro, parceira. Acho que todo mundo tá passando por momentos assim agora nessa pandemia. E aproveita e comenta aqui embaixo sobre o seu bode, que período dessa pandemia você ficou de saco cheio, você chutou o balde, você realmente achou que essa fosse uma situação que nunca mais ia acabar na vida. Você realmente falou, não, chega, que foi justamente o que aconteceu comigo há 2 semanas. Bom, então, já curtiu, já comentou, já compartilhou, já se inscreveu? Então vamos para a história. Então, desde quando a pandemia começou, desde quando o coronavírus chegou no Brasil, eu me senti muito pronta, sabe? Eu me senti preparada e de fato eu tô. Preparada mentalmente, preparada emocionalmente. Eu, além de trabalhar com autoconhecimento, todas as técnicas e ferramentas que estão dentro dos meus cursos e programas de desenvolvimento, eu sou sempre a primeira a testar. Então, modéstia à parte, eu tenho uma inteligência emocional bacana, oriunda dos meus anos de trabalho e de anos de processo de desenvolvimento pessoal. E com isso também consigo ter padrões mentais muito positivos, muito otimista e ver a vida de uma perspectiva mais leve. Estava organizada financeiramente quando essa crise toda começou, então a questão nunca foi o dinheiro, pelo menos não para mim, porque eu estava prevenida, não que o trabalho fluiu, porque com certeza o meu fluxo de renda ele diminuiu durante a pandemia, mas essa nunca foi uma questão, porque no final das contas eu estava preparada. Eu tinha uma reserva de emergência e estava começando um projeto novo profissional que eu sabia que eu ia dar uma parada de qualquer forma. Então a pandemia começou, eu tava lá toda empolgada, ninguém solta a mão de ninguém e aí eu comecei a perceber que durante os meses eu fui começando a ter muita oscilação emocional, algo que eu não esperava. Eu esperava que eu fosse assim ser mais fortalecida, mais e tal, e não tava lá essas coisas, assim, não tava tão bom quanto eu achei que estaria. Mas eu também juro pra vocês que quando a pandemia começou, eu nunca imaginei que ela duraria tanto tempo. Quando a gente fechou as portas de todos os lugares em março, eu pensei que em abril, maio elas já estariam abertas. Eu tô gravando esse vídeo no início de agosto. E as coisas, pelo menos aqui na minha cidade, nunca estiveram tão sérias. E depois de muito lutar contra essa oscilação emocional, contra esse desequilíbrio energético meu e obviamente do mundo, mas eu também, por conhecer inúmeras pessoas, por trabalhar com desenvolvimento humano, por ter uma rede de amigos e conhecidos muito grande, eu percebi que eu não era a única, né? E que perto de muita gente eu conhecia, de fato eu estava muito bem mental, emocionalmente e financeiramente. Mas nessas 2 últimas semanas, a crise ela caiu assim na minha cabeça como um balde de água fria. Eu tava assim muito confiante de que não ia fechar as portas mais do comércio, porque, gente, eu gosto muito de fazer exercício físico. Isso faz muita diferença na minha rotina e no meu estilo de vida. E daí eu falei, não vai fechar, não vai fechar. Mas foi necessário que fechasse, porque realmente a coisa ficou muito feia aqui na nossa cidade.
E daí quando fechou, eu fiquei tão brava. Eu falei, olha, já que eu tô trabalhando muito, eu vou só trabalhar. Não vou fazer nenhum exercício essas 2 semanas, porque a minha irmã, ela tem uma academia na casa dela, eu poderia ir lá, mas eu falei que não. Eu ia boicotar. Boicotar não sei o que, né? Vou boicotar o sistema. Que sistema, querida? Você não fazer exercício só prejudica você mesma, né? Mas eu quis boicotar. Falei, não, eu não tô afim de malhar, eu não tô afim de sair de casa pra treinar, eu não vou treinar essas 2 semanas que a box vai estar fechada. E comi um monte de porcaria, coisa que eu não faço, porque eu gosto. Não é porque eu sou rígida nem nada, mas eu gosto, gente, de ter uma dieta equilibrada. Eu gosto de me alimentar bem, me faz bem. Dormi tarde, fiquei trabalhando, assistindo curso e mexendo com o computador até 11, 11h30, todos os dias, acordando tarde, acordando 7h30, 8 horas, coisa que me faz muito mal. Tava meio de saco cheio do homeschooling do Renato e tava em semana de prova, eu tava cansada e eu arrumei. E daí ele queria dormir a hora que ele quisesse, super tarde, acordar tarde, eu larguei de mão. Eu falei, quer dormir tarde? Dorme tarde. Quer acordar tarde? Vai acordar tarde. Cansei de tudo. E assim, passei 2 semanas produtiva no trabalho, produzi muito durante essas 2 semanas, mas assim, a minha rotina tava péssima. A minha cabeça tava péssima. O meu corpo tava cansado, indisposto e péssimo também. Até que eu assisti um vídeo da Kátia Simeonato. Se vocês quiserem procurar ela no YouTube, que ela é fantástica. E nesse vídeo ela tava falando sobre a morte, sobre as coisas que nós vamos falar quando a gente chegar lá no plano espiritual, as coisas das quais a gente se orgulha de ter feito, de ter sentido, de ter vivido. E definitivamente, depois que eu assisti aquele vídeo, eu falei, não, o que eu fiz essas 2 semanas não me dá orgulho nenhum. Se eu chegar lá no plano espiritual e eu falar que a minha vida foi parecida com o que tá acontecendo nessas 2 últimas semanas, eu vou ficar arrasada. E o pior que a morte, ela não manda um avisinho, né, do tipo, olha, você vai morrer em 15 dias, faça o que você tem vontade de fazer. Não, muitas vezes ela vem por um acidente, por um mal súbito, talvez até por um assalto, alguma coisa assim, e você de repente morreu e você não teve a oportunidade de fazer aquelas coisinhas que ainda estavam no seu checklist. Daí eu assisti esse vídeo e falei, não dá pra continuar levando essa vida que eu tô levando há 2 semanas sem propósito, sem energia, sem brilho nos olhos, sabe? Eu gosto desse brilho no olho, eu tenho esse brilho no olho. E eu não tava enxergando esse brilho no olho nessas 2 últimas semanas. E até que então, pra fechar a semana, ontem, nós recebemos uma notícia muito triste de uma pessoa muito incrível aqui da nossa cidade que não resistiu ao Covid. E ele era uma pessoa incrível, que deixou muitos amigos, recebeu muitas homenagens. E eu pensei muito nisso. Falei, essa pessoa, ela viveu. Eu não sei, né, como é que funciona do outro lado. A gente, no final das contas, só vai saber quando estiver lá. Mas eu imagino que ele vai chegar lá e vai falar sobre coisas incríveis, sobre amigos queridos, sobre as pessoas que ele amava e que amavam ele demais, sobre a família linda, sobre o trabalho lindo que ele realizou enquanto estava aqui. E ele tinha, sabe, um brilho no olho, ele tinha um sorriso fácil. Eu falei, não, eu preciso resgatar isso em mim, porque é desse tipo de coisa que eu quero falar, quando me perguntarem lá do outro lado. E daí acordei hoje cedo, comecei hoje, segunda-feira, botei o celular para despertar às 6h15 da manhã, acordei, escolhi uma meditação incrível, porque eu amo meditar, me completa, meditei sentada, porque eu tava meditando deitada e tava dormindo no meio das meditações nessas 2 últimas semanas. Fui pra casa da minha irmã, fiz um treino muito maravilhoso com a minha irmã, que eu amo e que é minha parceira em todas as horas. Voltei pra casa me sentindo feliz, cheia de energia e pensei muito nessas 2 últimas semanas que se passaram. E eu tenho certeza que quando você assiste esse vídeo, você vai pensar assim, nossa, ela deve ter olhado para as 2 últimas semanas e pensado assim, meu Deus, que perda de tempo, como eu perdi tempo nessas 2 últimas semanas, como eu perdi vida. Absolutamente não, gente. Eu precisava dessas 2 semanas. Eu fiz aquilo que o meu corpo e a mente estavam pedindo e precisando durante essas 2 semanas. Talvez esse momento de relaxamento, de não querer responsabilidade, horário para dormir, horário para acordar, horário de treinar, horário de acordar o meu filho,
eu precisava desse tempo sem essas responsabilidades, eu precisava descansar de tudo, descansar do esforço absurdo que eu e tantas pessoas estão fazendo para se manterem bem, se manterem firmes, para continuarem olhando e seguindo em frente, porque tá gastando mais energia do que quando o mundo não tinha Covid. Hoje tá dando um pouco mais de trabalho fazer, realizar, ter energia, ter gás, manter realmente um foco numa rotina equilibrada, numa alimentação equilibrada, num trabalho todo correto em dia. Tá sendo mais desafiador, então eu precisava dessas 2 semanas para recuperar toda a energia que eu tava gastando de uma forma assim, que tava me esgotando. Então esse período foi necessário. Eu não me olhei como alguém que perdeu 2 semanas. Eu me olhei como alguém que descansou 2 semanas, o tempo que era suficiente e voltou. Me olhei como um ser humano que sou. Um ser humano que não vive num platô, um ser humano que não tem uma vida linear, assim como a Terra não é linear, assim como o mundo não é linear, a natureza não é linear, a vida não é linear, eu não sou linear e você que está assistindo também não é linear. Então eu me olho com todo o amor do mundo. Nessas 2 últimas semanas eu me aceito, eu me aprovo e eu me amo exatamente do jeito que eu sou, do jeito que eu tô agora, cheia de energia, de foco e de vontade de realmente colocar a cara no mundo, assim como eu me amo também nessas 2 últimas semanas que eu precisava ficar mais fechadinha em mim e recuperar toda a energia que eu tava gastando de um modo exacerbado. E outra coisa que eu gostaria muito de deixar aqui registrado, sabe aquela sensação de perda de tempo? Que eu perdi tempo nessas 2 últimas semanas? Então, eu não tenho. Não tenho porque eu gastei meu tempo trabalhando, trabalhei muito, mas adiantei muita coisa do meu trabalho. Eu dormi muito? Dormi, mas eu tava precisando descansar. Eu tava precisando não ter hora para acordar. Tá tudo certo. Enquanto eu estiver aqui no mundo, enquanto nós estivermos aqui no mundo, a gente sempre vai poder acordar no outro dia mais cedo e recuperar aquilo que nós consideramos que foi perdido. Há 1 semana atrás, 1 mês atrás, 1 ano atrás, 10 anos atrás. Enquanto nós estivermos aqui, ainda será tempo. Certinho? Era esse recado que eu queria dar. Se acolham o quanto seres humanos, quando vocês não conseguirem dar o melhor que vocês podem por conta das circunstâncias, se amem, se aceitem, se aprovem. No outro dia você vai acordar mais cedo e vai fazer o seu melhor e talvez o seu melhor te deixe um pouquinho mais satisfeito. Certinho? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi feito de todo o coração, não teve roteiro, foi realmente de coração para coração. Espero que vocês tenham entendido toda a mensagem e que me curtam também lá no Instagram. O Instagram é minha casa, eu posto muita coisa pessoal no Instagram, falo muito sobre a minha vida, meu filho, minha casa, meus cachorros. Eu vou amar te encontrar lá no Instagram. Curte também a minha fanpage no Facebook, onde eu posto muito conteúdo bacana, muito conteúdo para que você se desenvolva quanto ser humano, quanto profissional, quanto gente, o quanto consciência. Tá bom? Um beijo no coração de todos e desejo que tudo isso passe o quanto antes para que a gente consiga, de fato, ter dias um pouquinho mais leves.